Eu estou vendo aqui que o Fernando tem alguns detalhes. Por exemplo, lista de defensores da intervenção militar que atuaram em Araraquara está sendo analisada pela Polícia Federal. Não é brincadeira, não. Então, a Polícia Federal aqui de Araraquara está com uma ação em Araraquara, São Carlos, fazendo um levantamento, porque talvez naquela época já havia pessoas fazendo acompanhamento daqueles que estimulavam a intervenção militar. E certamente essas pessoas deverão ser chamadas a explicar tudo aquilo que houve, tudo aquilo que aconteceu. Você tem os detalhes aí, Fernando, e como é que está a situação? Bom, o cerco começa a apertar contra as pessoas que atuaram na internet e pediram apoio da população para a intervenção militar. Conforme a Constituição, no seu artigo 359, letra M, a incitação ao golpe ou intervenção militar pode se enquadrar na tipificação dos crimes contra as instituições democráticas, que diz tentar depor, por meio de violência ou ameaça, um governo legitimamente constituído. A pena para quem incita tal prática é detenção de 3 a 6 meses ou multa. O artigo 286 do Código Penal reforça o texto constitucional com o seguinte: incorre na mesma pena quem incita, publica animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Essas pessoas deverão responder pelos seus atos, e há também informações de que inúmeras operações da Polícia Federal serão desencadeadas para chegar a pessoas ou grupos que praticaram esse tipo de estímulo. Os casos mais ostensivos devem ocorrer com pedido de prisão após a análise do material recolhido pela Polícia Federal. Há casos, inclusive aqui, em Araraquara, de informações de que o comandante do tiro de guerra abastecia de informações o comandante das Forças Armadas em Brasília sobre o sucesso da adesão da população no acampamento com suposta proteção da Polícia Militar. Então, eu até gostaria que o nosso repórter, o Celito Esteves, fosse até o tiro de guerra e conversasse com o comandante, dando toda... se ele recebeu alguma ordem do comando geral das Forças Armadas, para que ele mandasse os detalhes daquilo que aconteceu naquela concentração ao lado do TG. Qual que era o objetivo? Era acompanhar o movimento para evitar qualquer tipo de balbúrdia, ou era simplesmente para dizer, olha, o movimento está muito acentuado, isso é bom porque o golpe está em andamento. Então a gente precisaria conversar com o comandante se ele recebeu realmente alguma informação de Brasília, ou se isso é delírio de pessoas que faziam meme e faziam os seus movimentos pela internet. Não é verdade, Luiz Antônio? Porque, inclusive, a Polícia Militar deu guarida, proteção àqueles que estavam ao lado do tiro de guerra. Porque se o pessoal estivesse na Praça da Matriz, na Praça da Santa Cruz, tudo bem. Agora, dentro de um perímetro militar, aí a coisa realmente extrapola a normalidade, como aconteceu no QG do Exército lá em Brasília e como aconteceu aqui em Araraquara e em mais de 100 pontos no estado de São Paulo, onde ocorreram esses acampamentos. Então, o mínimo que eu gostaria era de conversar com o comandante do tiro de guerra, com todo respeito, para que nos explicasse se realmente ele recebeu alguma ordem do Comando Geral do Exército para ele mandar relatórios diários sobre ação daquela concentração aqui em Araraquara. Olha, eu acho muito difícil essa altura do campeonato, Madalena, que alguém se comprometa e confirme qualquer coisa que não seja realmente no âmbito das investigações. Só para deixar bem claro, né, quando a gente leu o relatório da Polícia Federal sobre o inquérito do golpe, lá está muito bem claro, né, que aquela parte das Forças Armadas que queria o golpe, levava essa ideia adiante, colocou no plano essa mobilização, digamos, de pessoas na porta do tiro de guerra, que era uma forma de tentar sensibilizar a parte das Forças Armadas que ainda não tinha aderido a essa ideia. Então, fazia parte do plano. Então, tem duas frentes aí. Os responsáveis pelos TGs
que não eram adeptos do golpe, então tinham na tua porta aquela manifestação para ver se isso sensibilizava, ou aqueles que já eram adeptos do golpe e aceitavam, eram coniventes com essa presença para tentar passar para cima a impressão de que tinha um clamor popular. De uma forma ou de outra, há uma participação, há uma conivência, Madalena, porque a área militar, você precisa ter toda a estratégia de proteção e não permitir que isso acontecesse. Porque outros TGs no estado de São Paulo não aderiram, não permitiram, os comandantes não permitiram e outros permitiram. Então, aqueles que permitiram por quê? Por isso que o comandante deveria falar com o programa, e o programa gosta de ouvir as pessoas. Tem, inclusive, um áudio que está aqui na nossa mão, que você vai ver uma das estimulantes de intervenção militar. Ela fala claramente que o tiro de guerra, o comandante mandava relatórios diários de como estava a ação aqui em Araraquara. Exatamente. Quer colocar no ar? E que, aliás, hoje essa moça foi indicada para ser secretária ou coordenadora. Presidente da Fundarte. Ela é presidente da Fundarte? Do Lapena. Então como é que é o nome dela? Renata Crespo. Renata? Tá aí então, ela é exatamente. Olha só a fala dela. Porque essa moça vai ter que ser chamada, parece que já está na lista, né? Ser chamada para explicar, inclusive, essa questão dela, porque a fala dela compromete, inclusive, o comandante. Eu quero que os ouvintes prestem atenção nessa fala, Madalena. Primeiro, porque mostra que ela não era só uma apoiadora teórica. Quando ela lança uma convocação de própria voz em grupos, ela está o quê? Mobilizando pessoas para uma intervenção militar. Ela é uma organizadora do golpe. Ela é o braço civil do golpe. Ela não é só alguém, eu permito, eu gostaria, não. Ela está mobilizando, veja que ela apela pelos seus filhos, pelos seus netos, venham, eu passo 24 horas por dia na porta do TG. Ela está mobilizando pessoas, ela está no convencimento, ela é uma peça civil do golpe militar, Madalena, é disso que se trata. E ela compromete, aí precisa ver se ela faz isso numa verborragia só de voz, ou ela sabe o que ela está falando. Ela compromete até a polícia militar, dizendo esses bravos policiais que nos apoiam aqui na porta, estão dando todo o suporte. Então, a fala dela é gravíssima. Ela é uma peça do golpe e hoje ocupa a presidência da Fundarte, dessa fundação que é formuladora e executora de políticas culturais na prefeitura de Araraquara. Agora, o doutor Galhardo, que eu conheço, juiz que está se aposentando agora e vai assumir a ouvidoria, que é um cargo muito importante, que nós até elogiamos aqui. O doutor Galhardo tem aí uma missão muito importante de conversar com o Lapena e dizer o seguinte: olha, Lapena, você como prefeito não pode colocar no seu governo uma pessoa que trabalha para estimular exatamente a ditadura militar. Vamos colocar o áudio aí no ar para que você possa seguir, que nós não estamos aqui perseguindo ninguém. Essa é a realidade. Nós não podemos deixar que pessoas que estimulam a ditadura militar, a tomada de poder pelos militares, simplesmente, a não ser que ela mudou de opinião agora, né? Porque, ouça só, inclusive ela faz acusações gravíssimas, inclusive ao atual presidente da República. Coloca aí, vai lá. Bom dia, pessoal. Pessoal que eu escolhi a dedo. Agora, no particular, eu vou falar principalmente com o pessoal de Araraquara. Primeiro, eu quero agradecer as mulheres guerreiras que têm ido lá quando eu chamo. Eu tô acampada num tiro de guerra. Mas eu precisava estar lá? Não, eu não precisava. Sabe por quê? Porque a idade que eu tenho, quanto que eu tenho de vida pela frente? Eu tô lá pelos netos de vocês, pelos filhos de vocês, pelos meus sobrinhos netos, pelas minhas alunas. Tá? Eu estou lá por uma verdade que eu acredito. Não sou a favor de legalização de drogas, não sou a favor de aborto, não sou a favor de cultuar marxismo, nem de Paulo Freire eu sou a favor. Então, eu estou lá por isso. Algumas mulheres guerreiras desse grupo têm atendido meu chamado e têm ido lá. Não precisa ir lá ficar o dia inteiro como eu estou, a noite inteira, isso não precisa. Passem de lá. Vistam um verde e amarelo, peguem a bandeira de vocês, vão lá, o tiro de guerra conta as pessoas, faz um relatório e manda para o comandante-geral das Forças Armadas. É isso que acontece lá no TG. A gente conversa, de hora em hora a gente canta o hino nacional, de hora em hora a gente pede intervenção federal, de hora em hora a gente pede fora Lula.
É um movimento pacífico, bonito, a Polícia Militar fica lá ajudando a gente, essa abençoada Polícia Militar. Então, gente, eu tô aqui humildemente pedindo para vocês, façam a parte de vocês. Vem sábado, vem domingo, esquece o Náutico um final de semana, esquece o restaurante um final de semana, vai lá. Se vocês querem um futuro decente para os filhos de vocês, para os netos de vocês, vão lá. Se esse barbudo cachorro, bandido entrar no governo, é no mínimo uns 100 anos para tirar eles de lá. Então, assim, imagina a Renata Crespi, que vocês conhecem, de joelhos, pedindo ajuda, gente. Façam a parte de vocês. Eu não precisaria estar lá. Minha vida, mal ou bem, já foi. Agora eu estou lá pelos filhos, netos, sobrinhos netos, pelas minhas alunas, pelas crianças do país. Gratidão a quem foi lá. Deu seu tempo, ficou lá comigo, conversou, nem que fosse pouquinho, mas foi lá. Então é isso. E quem não está em Araraquara, também eu acredito que esteja fazendo a parte de vocês na cidade, no estado onde vocês estão. Então, eu também faço isso, a minha briga que eu faço todos os dias aqui é contra o fascismo, para proteger meus netos, meus filhos, contra o fascismo, que todos nós conhecemos o que é o fascismo. Agora, essa senhora está tão contaminada que ela até chora. Ela está tão fanatizada que ela até chora. Agora, ela faz acusações. Ela está dizendo que o comando do Exército aqui em Araraquara, do tiro de guerra, faz um relatório diário e manda para o comandante das Forças Armadas lá em Brasília. Quer dizer, ela estimula o golpe, ela estimula a intervenção militar, chama as pessoas para isso. É uma coisa que, doutor Galhardo, o senhor que é o ouvidor do governo atual, no mínimo o senhor vai ter que chamar o prefeito e dizer o seguinte: olha, nós não podemos ter uma fascista exatamente aqui no nosso... Madalena, ela gravíssimo, né? Deixa o nome registrado e ela afirma textualmente, de hora em hora a gente canta o hino nacional e pede intervenção militar. Então é alguém que pedia intervenção militar de hora em hora. 24 horas por dia, sábado, domingo, como ela própria diz, sábado, domingo eu tô lá e tal. Confessa o crime e assina o nome. Ela confessa o crime. Nós pedimos intervenção militar de hora em hora, não é? E compromete Polícia Militar, especialmente o comando do tiro de guerra. Na época isso não soou como alarme, Madalena, que ninguém entendia muito bem o que significava isso, mas que, como eu disse, né, agora, 2 anos depois, à luz do inquérito da Polícia Federal, mostra que essa era uma estratégia nacional do movimento. Sensibilizar os comandos dos tiros de guerras ou utilizar os comandos regionais dos tiros de guerra, dos QGs, para uma adesão maior das Forças Armadas ao golpe. Isso está muito bem claro. E dona Renata Crespi foi uma das levantadoras de bandeira da intervenção militar. Portanto, ela incitou um crime, ela praticou um crime, né, grave no país, no atentado contra a democracia. E o prêmio dela é um cargo público à frente da cultura de Araraquara. Eu acho que a cultura de Araraquara, com a marca de Zé Celso Martinez Corrêa, com a marca de Inácio de Loyola Brandão, marca de tanta gente comprometida com o país, não pode ter essa mácula. Lembrando que esse áudio foi de 2022, né? Faz 2 anos. Será que ela não mudou de ideia de lá pra cá? Olha, será que ela não evoluiu como como pessoa? Porque ali a sensação que ela tava num surto, né? Tava num surto, porque tava falando coisas desencontradas, um fanatismo. Não é uma Até acho que se ela acha o Lula um sapo barbudo, não sei o que, é problema dela. A Brizola também achou. Isso, mas Como eu acho o Bolsonaro uma trolha. São 2 anos, né? São 2 anos. De lá pra cá muita coisa mudou. Eu olhei nas redes sociais dela. Você acredita? Você acredita? Eu gostaria de ouvir ela, Luiz. Eu gostaria de ouvir. O único crime que tem aí é ela dizer que realmente estimulava o golpe de hora em hora e ainda comprometia o TGE de mandar relatórios diários. Agora, relatórios sobre quê? Para quê? Por isso eu gostaria de ouvir o comandante, se realmente ele mandasse relatório, porque, olha, e com que interesse. Madalena, ela fala, nós não podemos deixar que o barbudo assuma, ou seja, ele venceu a eleição, mas nós não queremos que a vontade do povo nas urnas seja cumprida. Já pensou, dona Renata, o contrário? Doutor Lapena se elegeu
e grupos se mobilizassem do dia da eleição até o dia 1º de janeiro para que ele não assumisse, isso é gravíssimo, é um direito, é legítimo que quem vence as eleições assuma, como a senhora, sabe? Então, eu acho que assim, disputou eleições em eu acho Araraquara. importante, se ela continua pensando assim, realmente é um absurdo ela estar num cargo público porque ela cometeu um crime ali e tal. Por mais a gente tem que ouvir ela pelo seguinte, porque essa mesma Renata Crespo tem uma história aqui no Balé de Araraquara. Uma vez eu tive a oportunidade de ver um espetáculo que ela produziu, chamava O Sal da Terra, um espetáculo muito bem feito, muito, vamos dizer assim, muito bem pensado. Então é uma pessoa que é capaz de fazer coisas bonitas aí para a cultura, em contrapartida é capaz de falar esses absurdos que ela falou. Agora, só que isso faz 2 anos. Por isso que é importante, Madalena, eu concordo com você, a gente tem que ouvir o Galhardo, o que ele pensa sobre isso. Se o prefeito falasse com a gente seria ótimo, mas infelizmente não fala, né? Não vem aqui no programa. E principalmente a Renata Crespo falar, você continua... fala, o prefeito tem que analisar. O doutor Galhardo, que é um democrata, eu conheço o doutor Galhardo, é juiz, as instituições de justiça no Brasil foram atacadas. Tá bom? O Supremo foi atacado, é onde ele atua, e as apelações dele vai para o Supremo também, sabe? Então, quer dizer, como é que ele vê uma fascista tomando conta? A não ser que ela mudou de cabeça. Porque se a pessoa tem uma sensibilidade para trabalhar com arte durante 30 e poucos anos, não é possível que um surto daquele não tenha uma explicação psicológica, alguma coisa que aconteceu, porque não combina, sabe? É uma pessoa que vinha numa trajetória e aí muda totalmente. Por isso que é importante ouvir ela, porque se ela continua com esse mesmo pensamento, é indefensável você pôr uma pessoa dessa comandando a cultura. Eu acho que as pessoas naquela época tinham um pensamento, e esse pensamento eu acho que ele talvez não tenha mudado, tenha apenas dado uma esmaecida. Eu não acredito, Fernando, eu acredito. Sabe por quê, mano? É o seguinte, as pessoas têm consciência de que extrapolaram o limite. Eu vou dizer por quê, e provo por quê. Porque se você pegar o perfil dessas pessoas, essas pessoas estão apagando o perfil. Eu vi uma lista, por exemplo, de pessoas que foram indicadas para cargos comissionados no governo Lapena, e tive a pachorra de verificar alguns nomes aqui que eu conhecia pelo tipo de insistência que tinham no passado, em defender algumas coisas totalmente irregulares, contrárias à lei. Quem é ele? Quem é o rapaz? Douglas Robinson Pinheiro. Ele foi... Esse rapaz me atacava todos os dias em rede social. Ele foi posto agora pelo Lapena como gestor de projetos junto à Secretaria de Cultura. Cultura? Entendeu? O Lapena tá querendo acabar com a cultura? E tem um vídeo dele aí também que a gente separou, na época também que o Lula ganhou a eleição em 2022. Quer dizer, vai na mesma situação da Renata. Tá aí o vídeo aí? Tá aí o vídeo. E tá o aí, negacionista da vacina. Negacionista. Né? Então, quer dizer, aí é lamentável, só um comentário breve, né? Porque a Renata tem, inegavelmente, uma história na cultura, na dança de Araraquara. É uma das maiores marcas, se não a maior representante dessa área. E o Douglas é um músico. Pé da Gil Samara. Não, tudo. Sim, tem razão. Mas é um dos maiores nomes, né? Alguém que sempre esteve ali. A Gil Samara dá de 10-0. Sim, né? Ok. Se a Renata Crespi quiser ocupar o espaço para se defender, porque eu acredito que ela deva ter mudado de opinião. Porque só faltava ela não acreditar que o Bolsonaro é um ladrão de joia. Será que ela... Madalena. Tá lá, o DNA tá lá. Por que eu disse isso, tá lá, o golpe que ele tentou aplicar, será que ela acredita agora? Ou mesmo vendo ela não acredita? Por que ela que só eu disse acredita isso, em coisas né? que ela quer acreditar. Que ela pode ter mudado. Porque eu vi as redes sociais dela e de um ano pra cá não tem mais nada sobre Bolsonaro, não. Por isso que democraticamente, com toda a educação do mundo, a gente abre o microfone para você, Renata. Venha falar sobre o que você sente. O microfone está à sua disposição. Nosso programa é democrático, pluralista, você vai ser muito bem tratada, a gente queria te ouvir. Mas quero exatamente isso, a gente quer ouvir se ela mudou de opinião, se ela continua com essa mesma opinião, né? Achando que devemos partir para uma... Será que ela vai fazer o buzinaço aí no convite que o rapaz fez na Praça do Advogado contra o dia 8/1? Quer dizer, o dia 8/1, o que foi? Foi o PT que organizou, os progressistas que organizaram, os democratas que organizaram aquela invasão aos prédios Três Poderes. Então, quer dizer, são pessoas que estão adoentadas. A Renata tem um determinado momento que ela chora, ela está fanatizada, ela estava doente naquele momento. Não está doente, naquele momento ela estava doente, ela xinga o Lula como se o Bolsonaro tivesse ganhado a eleição, ele perdeu a eleição. Sabe, aliás, não perdeu demais porque injetou dinheiro, cercou rodovia, porque senão seria muito maior a derrota. Então, quer dizer, essas coisas estão claras, estão evidentes.
Doutora, senhora Renata, a senhora está sendo convidada a vir aqui.